Quer saber como é a vida de um exportado, meu amigo? Então, hoje nós vamos falar de um assunto meio polêmico, sabe? Previdência, aposentadoria. A gente tem visto aí rolando muito debate aí sobre a reforma da Previdência. E vamos falar um pouquinho sobre aqui. Como é que será que está aqui? O que você acha? Fica aí para você saber. Então, estamos falando de Previdência, cara. Aí no Brasil a gente está tendo uma discussão muito forte sobre a questão da reforma da Previdência. E muita gente que mora aí, que eu converso com os amigos e tudo, acha que é um problema só do Brasil. E eu tô aqui para dizer que não, cara. Isso é um problema mundial. E vamos pautar um pouquinho a discussão para a gente poder, né, entender melhor. O que eu penso sobre isso? Quando foi inventado o sistema da Previdência, a gente estava num crescimento populacional. Ou seja, um casal como nós, eu, Juliano e eu, tinha muitos filhos. Então o normal, como o meu avô teve 7, o meu avô por parte de mãe teve 7, o meu avô por parte de pai teve 12, e outros, normal antigamente, as pessoas eram ter mais de 2 filhos, pelo menos, né? Não digo tantos, mas mais de 2, eram comum. Pensa aí pelos seus tios, seus avós, quantos irmãos eles tinham. Veja aí, para você entender o que eu estou falando. E aí o que acontece? Muitos dizem que é porque não tinha televisão, mas eu não sei se isso é cientificamente comprovado. Você bota aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Bom, mas o que a gente tem a falar sobre isso? O que isso é relevante? Vamos dizer, eu e Juliana estamos trabalhando, né? E iremos nos aposentar. No momento que nós iremos nos aposentar, vamos dizer que o nosso filho vai trabalhar para sustentar nós, no sentido da previdência, tá? Ele vai contribuir para a previdência para nos sustentar. Uma pessoa contribuindo não é o suficiente para pagar duas pessoas. E mesmo uma pessoa contribuindo para pagar uma pessoa também não é o suficiente, porque a pessoa contribui, tudo bem que o tempo da que a pessoa contribui é maior do que o tempo de aposentadoria que iremos ter, teoricamente, tá? Na verdade, na prática nem sempre é assim, mas teoricamente é. Então, vamos dizer que o normal era ter mais gente contribuindo para menos gente aposentada para a conta bater. Só que nessa pirâmide que antes tinha mais gente, tinha nascendo mais gente do que se aposentando, ela está invertida. Hoje tem mais gente se aposentando do que gente nascendo. Ou seja, tem menos gente contribuindo e mais gente aposentada e se aposentando. Tá? Esse é o parâmetro mundial, tá? Caso você não saiba, o dinheiro que é descontado do seu salário para o INSS não é diretamente para você. Esse dinheiro não vai para uma conta sua, que nem o FGTS, por exemplo. Esse dinheiro vai para pagar a aposentadoria de outra pessoa que já está aposentada naquele momento. Exatamente. Então, essa questão aí é uma questão muito difícil de ser resolvida. Por quê? A forma que eu acredito ser resolvida, eu não sou dono da verdade, seria exatamente o que a Juliana acabou de falar. Você ter contas individuais, você ter um fundo de pensão próprio. Eu não sei se nos Estados Unidos é assim, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza porque eu nunca me aposentei lá, sabe? Mas se alguém tiver experiência, souber, deixa aqui nos comentários. Mas num filme da Procura da Felicidade, eles tratam muito do assunto de fundos de pensão. Que a pessoa quer gerir o fundo de pensão, até mesmo como ele trabalhava lá, o Chris Garnett, é nesse modelo. Eu não tenho certeza, mas tenho como mostrar alguma coisa assim. Não estou dizendo que é o melhor modelo do mundo, tá? Tem seus problemas também. Mas o que a gente vê? O Brasil é um país de altos impostos, né? E de altos impostos e também de altos juros. Os juros são caros. E também é bom para as pessoas que investem. Então, o INSS, por ele não render nada, ele te dá um prejuízo gigante no sentido de que o quanto você contribui e o quanto você recebe, tá? Tem lá a contribuição mínima, o quanto você vai receber e tudo mais. Fora isso, tem a inflação, que muitas vezes os salários, né, dos aposentados e dos não são corrigidos pela inflação. Então, a cada tempo que vai passando e tudo, às vezes ele contribui com tanto salário, depois recebe X, e aí não compensa. Tem isso também. Então, assim, a forma que eu acredito que seja a melhor maneira de ser solucionado, né? Peraí, só um minutinho. Então, voltando. A melhor maneira que eu acredito que isso seja resolvido é assim. É você ter contas individuais para que a pessoa contribua e saiba o quanto ela tem acumulado para que no momento que ela fosse aposentar, aquele dinheiro seja usado para pagar a aposentadoria dela. Como é uma previdência privada, sabe?
mas com algumas diferenças. Em vez de você transformar em renda, aquilo ali você já tenha rendimentos, né? Como um tesouro direto, como um CDB. Se você não sabe o que é bom dar uma olhada, é importante para a sua vida. E para você poder ter rendimentos, entendeu? Para você poder evoluir, né? E eu acho que assim é mais fácil também, porque evita a corrupção. Porque a gente sabe que tem aí muitos desvios, né? De fundos do INSS, de investimentos não são tão recomendados. E assim, cada um tendo a sua questão como gerir, né? Claro que nem todo mundo tem a capacidade de fazer isso, mas obviamente vai ter empresa para fazer isso, como tem corretoras hoje. Então, você vai ter que fazer alguma coisa. Claro, vai existir empresas boas e ruins? Vai, como tudo. Mas cabe a cada um pesquisar. E quem melhor para cuidar da sua vida do que você mesmo, né? O governo não é. Então, eu acredito que essa seja a melhor solução. Na Europa, nós também temos esses problemas. Aqui nós vemos aí um papel que eles sempre reclamam da questão das pensões, que as pensões são muito baixas, que alguns idosos até moram juntos por conta da despesa, não conseguirem pagar com a pensão. Por quê? Porque é o mesmo problema. E aqui tem um problema de natalidade ainda. Então, tem menos gente ainda do que no Brasil. Então, tem muito mais gente aposentada do que gente vivendo aqui, né? Nem só trabalhando, entendeu? Então, você vê que na Europa tem muito mais gente com idade avançada do que com idade de trabalho, vamos dizer assim por diante. O que acontece é que normalmente as soluções são sempre aquelas soluções fáceis, né? Vamos aumentar a idade que precisa para se aposentar, então vai ter mais gente que não vai se aposentar, vai morrer antes, ou vai ter mais gente que vai ficar menos tempo aposentado, porque se você precisa se aposentar aos 70, aos 75, e você vive até os 85, o intervalo é 10 anos. Se você se aposenta aos 65, o intervalo é 15, 20, entendeu? Então você diminui o intervalo, diminui a conta, tenta fechar a despesa. Só que isso é muito fácil de falar, porque as pessoas que estão fazendo essas regras, eles têm aposentadoria especial, muitas vezes também não depende de uma aposentadoria, sabe? Aquele dinheiro vai ser um dinheiro que ele vai receber, que ele quer receber, mas ele vai ver igual recebendo aquele dinheiro ou não. Então é muito delicado falar desse ponto aí, mas é para você saber que aqui também tem problemas na Previdência. E o que a gente acha disso aí, de como seria ideal para se resolver? Claro que ninguém nunca propôs isso, porque isso aí evita um monte de coisas, né? E, já propuseram uma parte de capitalização e tal, e tudo mais, mas, cara, não é o ideal. O ideal é ser como um fundo de investimento próprio, sabe? De eu ter lá esse recurso, e esse recurso vai ser gerido, vai ser posto no tesouro, vai ser posto no CDB, e tudo com garantias, porque caso tenha algum problema, eu tenho um ressarcimento desse dinheiro lá pelo fundo, etc e tal. E enquanto isso não acontece, cabe a você também se preparar para isso. Sim. Né? Sempre juntando, vendo seus gastos, porque a gente não sabe como vai ser. Ninguém sabe, seja aqui na Espanha, seja aí no Brasil, seja em outros países. Por quê? Uma vez que muda o governo, muda tudo. Então a regra que é hoje, ou que valia antes, ela não vale para o futuro, não vale para amanhã. Então nunca acredite que você vai usar a mesma regra. Claro que a gente sabe que, por exemplo, nesse momento aí, tem muita gente que está próximo de se aposentar e, tá desesperado, cara. Porque, faltavam 5 anos, 7 anos. Cara, para quem já trabalhou 20 anos, 25 anos, isso é muito tempo, sabe? E, tá faltando pouco na visão. Então, o cara, fica triste, fica chateado, porque tá vendo que vai ter que pagar um pedágio, né? Como eles gostam de dizer aí, que aí em vez de 17 vai virar 10. Vai ter um probleminha aí para resolver, entendeu? Então, cara, é muito difícil de a gente acreditar e confiar no nosso futuro no governo. Não faça isso. Confie o seu futuro em você. Se precavendo, trabalhando, estudando, vai vivendo a sua vida aí como uma pessoa normal. Não pense sempre no coletivo, pense um pouco no individual. E isso não é, vamos dizer assim, ser... Como é que eles chamam? Ser individualista ou ser, vamos dizer assim, não pensar no próximo, nada disso. Você está pensando em todos. Só que se você não fizer por você e cada um não fizer por você, ninguém vai fazer pelo coletivo. O coletivo é a soma de todos. E nunca vamos se abraçar e cair no penhasco. Não, isso não existe. Então, deixe esse like aí no vídeo.
É um videozinho alternativo que a gente está trazendo aqui no canal. A gente não fala de política, tá? Então não adianta que A ou B seja melhor ou pior. A gente fala de propostas. Então a gente fala das matérias, sim, mas não de política, entendeu? Entendeu a diferença? Então, se botar no comentário política, a gente apaga. Beleza. Aqui é assim, radicalismo no canal. Não é democracia, não é nada disso, é radicalismo mesmo. Aqui a gente bota a ordem. E aí? Okay. Se despede da galera aí. Então deixa o like, escreve aí o que você acha disso. E se você tem outra ideia para a Previdência, bota aqui também que eu gosto de ler. Porque a ideia, nem sempre, uma ideia é a certa. Não existe certo e errado. Existe uma coisa que você pode ir trabalhando e chegando no melhor, entendeu? Um pouco daqui, um pouco dali, um pouco do outro. E aí chega num negócio legal. E o principal é de respeito na hora de falar sobre isso. Exatamente. Não questione se é certo ou errado. Coloque os pontos que você acha que podem melhorar, os pontos que você acha que deveriam ser diferentes, e assim se evolui um debate. Beleza? Até a próxima. Também. Tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.